Oi, gente, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Que alegria estar de volta, gravar vídeo pra vocês. Bom, hoje eu vim compartilhar com vocês a minha experiência da mesa de sexualidade, gênero e reprodução, que é a primeira área do segundo ano da medicina aqui na Argentina, mais especificamente na UNR aqui em Rosário. Bom, pra você que não me conhece, eu sou a Carol, do @Carol_UNR, sou estudante de medicina aqui na Argentina, como eu mencionei pra vocês. Agora, começando a segunda área do segundo ano. E referente à minha experiência pra mesa de sexualidade, eu vou compartilhar com vocês um pouco aqui nesse vídeo, como é que foi, como é que eu me preparei. E óbvio, o que vocês mais perguntam, como foi a sua mesa, qual OP te tomaram, como que foi o desenvolvimento, o que te perguntaram, tudo. Eu vou mencionar completinho aqui pra vocês. E eu vou compartilhar também como eu fiz pra estudar, o que eu busquei fazer, o que me ajudou, o que eu tomaria cuidado. Já voltando agora pra mesa, bom, gente, essa mesa de sexualidade foi mais uma mesa de resposta de Deus. Eu vejo assim, eu acredito muito, porque era tudo que eu tava orando assim, sabe? Eu vou falar uma coisa aqui pra vocês. Vou falar uma coisa para tudo. Porque no vídeo, que também tem disponível aqui no canal sobre nutrição, na minha mesa de nutrição, eu cortei uma parte, mas eu no meu particular, sozinho assim, eu sei o que eu falei. E eu tinha falado, uma parte do vídeo, eu falei que ano que vem, ou seja, 2025, na mesa de sexualidade, eu ia tentar render na primeira mesa. Só que aí, na hora que eu estava editando o vídeo de nutrição, eu falei assim, Carolina, não fica se pondo nessas metas, não. Porque, tipo assim, eu me super cobro, né? Então eu falei assim, véi, não, vamos com calma, não vamos sair prometendo as coisas, não. E aí, me inscrevi. Com muito custo, tá? Não foi simplesmente, ai, vamos. Não, foi muita peleja. E aí eu peguei, me inscrevi, me dediquei ao máximo, mas eu também já, tipo, olhei lá na grade da faculdade e falei assim, bom, tem mesas, a próxima mesa vai ser dia tal, já vai estar assim, tá assado, deixa eu ver no que me bloqueia, deixa eu ver no que me bloqueia aqui, até onde eu posso ir, e já então fui vendo ali os depois, né? Porque, tipo assim, se não der certo aqui, bom, tudo bem, sabe? Até tal lugar eu chego, devendo essa matéria, ou devendo essa mesa, coisas assim. Já foi preparando tudo, tipo, olha o grau da cabeça da pessoa. Eu falei, não, quer saber? Vamos. Aí eu fui. Incrivelmente, foi a primeira mesa, foi a primeira prova na minha vida, que eu simplesmente falei assim, seja o que Deus quiser, né? Gente, juro, João estava lá comigo, João vocês conhecem, se você não conhece, você tem que assistir meu vídeo de nutrição, porque João aparece muito lá. E aí, eu esteve lá e falei assim, você tá tranquila, né? Você tá tranquila, né? Eu estava preocupada, eu estava ansiosa, tava tudo mais, gente. Tá aí uma coisa que eu vou falar pra vocês, que eu não aprendi ontem, eu não aprendi semana passada, eu não aprendi ano passado. Isso aqui, ó, são anos e anos de vivência, de se lascando, pra você aprender. Por quê? A vida, ela é realmente, uma amiga minha, próxima, querida, ela falou isso pra mim. Ela falou assim, cara, a gente tá em constante reprovação. A gente tá em constantes rejeições. E tá tudo bem, sabe? E tá tudo bem. As mesas, elas não dependem unicamente do teu estudo, não, tá? Você pode estudar tudo. Dificilmente você vai chegar na mesa e falar assim, eu estou preparado. Pergunte o que quiser. Gente, dificilmente. É muito difícil que você chegue lá e fale assim, não, eu estou preparado, eu estudei tudo, eu cheguei com os conteúdos. Difícil. Não tô falando que é impossível. É difícil. É muito comum que você encontre alguém e fale assim, eu não cheguei com esses conteúdos, não sei o que. Eu mesma, eu simplesmente falei assim, quer saber? Essa reta final, eu vou focar no que eu sei, vou melhorar, reforçar os conteúdos que eu sei, porque se eles me perguntarem A e eu não souber A, eu vou tentar desenvolver tudo que eu sei. Bom, a letra A tá no alfabeto, em todos os idiomas? Não, na maioria. Não sei o que. Eu vou tentar desenvolver tudo que eu tenho. Não é isso que eu te perguntei. Bom, professor, mas é isso que eu tenho a oferecer, sabe? Tipo, e tá tudo bem. Foca no que está ao teu alcance. O que tá no seu alcance? Você estudar, você se preparar. Bom, eu preciso estar tranquilo, eu preciso tentar me tranquilizar, me acalmar, eu preciso estudar tais conteúdos. Eu cogitei, muitas vezes, falei assim, cara, eu já sei que eu não tô com conteúdo suficiente, que eu não sei tudo. É mais certeza de eu não conseguir, de eu não aprovar, do que eu aprovar. Então pra que eu vou? Não vou não sei o que tem. Gente, pelo amor de Deus. Aí eu falei assim, Carolina, tem dó? Não, cria vergonha nessa cara? Você vai sim. E eu falei assim, vamos então. Vamos sim. Mesmo, não tem conteúdo. Tem conteúdo sim, porque você não tá estudando desde ontem, não. Ou você não tá estudando desde semana passada, não. Você tá, há semanas e meses estudando. Algum conteúdo você tem. Você tem estudado, você tem ido nas atividades, você tem feito laboratórios, você tem participado da tutoria. Como que você não tem conteúdo? Quando teus amigos te perguntam alguma coisa, por mínimo que seja, tu aporta a informação. Como é que você não vai saber? Vai saber, vai lá fazer a prova sim. Mas e se
Que isso? Gente, a gente não tem controle de tudo não, tá? A gente não tem o controle de tudo não. Isso eu tô falando pra vocês, falando pra mim também, porque olha, assim, eu fui super... Ai, peço até desculpa por ter batido no microfone, porque eu não sei se vai dar muito impacto aí pra vocês. Mas enfim, eu falei assim, cara, eu vou pra essa prova como um evento, eu vou decidida a celebrar. Ao final do dia eu vou celebrar, que seja de aprovação, que seja por todo o processo que eu fiz, todo o desempenho, toda a dedicação, porque nada é em vão. Nada, gente, juro, eu defendo muito isso. Estudo não é em vão. A gente pode esquecer, mas não é perda. O que tá ao nosso alcance? É estudar. É buscar ficar tranquilo, falar assim, bom, o que eu tenho, eu tenho. Aqui, eu brinco muito de que tudo que você disser lá na mesa pode ser usado contra você. Repara que eu disse pode ser usado contra você. Então aqui cabe você tomar cuidado com o que você fala e como você fala. Porque o para além, o a mais, isso depende de uma outra pessoa que você não tem alcance de mudança. Igual, eu nessa preparação, eu busquei ficar tranquila na medida assim do possível. O que eu estudei, bem estudado. Eu utilizei diversos recursos assim. Por muitas vezes eu tive que refazer todo o meu cronograma, eu tive que lidar com a frustração de não conseguir corresponder ao cronograma que eu tinha feito. Depois eu refiz novamente. E aí, sabe, de, tipo assim, eu não estudei perfeitamente. Eu não segui certinho tudo que eu precisava fazer, tudo que eu queria ao menos fazer. Não. Tipo assim, eu simplesmente fui e falei assim, cara, eu simplesmente falei, eu vou celebrar, que seja de aprovação e que seja pelo tanto que eu me dediquei. Porque assim, eu busquei trabalhar em mim, desenvolver isso de ficar tranquila e de tentar encaminhar a mesa. Se me perguntam tal coisa, eu vou aportar tal coisa. E se é algo que eu não tenho muita segurança, vou pra outra coisa. E assim vou indo pra mostrar, olha, sei. O que você tá me perguntando, eu sei isso, consegui te desenvolver tal coisa. E boa. Se não é o suficiente pra me aprovar, tudo bem. Porque eu me dediquei. O que tava ao meu alcance de fazer, eu fiz. E isso tem que ser celebrado, isso tem que ser valorizado, não por outras pessoas, pela gente. É a gente. Mesmo com medo, mesmo inseguro, mesmo frustrado, fui, fiz a prova, fiz meu melhor. Ai, mas não sei... Vai fazer o quê? Então eu falei, realmente eu vou sim, é uma vitória pra mim. Poxa, eu fiquei há tantos anos me preparando, um ano pra tentar uma prova, pra tentar entrar na faculdade de medicina. Hoje eu tô, tipo, colapsando igual. Não, ei, fala sério, ei, valora isso. Olha onde você tá, olha tudo que você tá fazendo, olha o tanto que você aprendeu. Você tá querendo o quê? Assim, a gente não é uma nota, não tá estudando pra uma prova. A gente tá estudando para além disso. Só que a gente tem medo. Ou a gente tem medo da frustração, do rejeito, de chegar lá pro professor e falar assim, não, tenta na próxima. Graças a Deus você tem a oportunidade de tentar uma próxima. Graças a Deus você tem a possibilidade de disputar, entender o que o professor tá falando em outro idioma pra você. Numa carreira que você escolheu fazer. Aí eu olhei e falei assim, mas tem que ser celebrado. Eu tô escutando um nativo em outro idioma, perguntando, comunicando comigo, e ainda sobre medicina. Algo que eu tanto me esforcei, hoje eu tô aqui. Ah, não vou sofrer não. Ah, foi isso que eu fiz, sabe? Eu simplesmente falei assim, vai não. Se for pra ser, vai ser. Outro detalhe também, que eu também vou já falar com vocês sobre um tema que eu abordei lá no meu Instagram, essa questão de estudar. Ô, gente, o estudo de um não necessariamente vai servir pro outro, tá? E não é tempo. Não é tempo. Porque, assim, nenhuma das mesas, nem a mesa de crescimento, nem a mesa de nutrição, tampouco nessa de sexualidade, os professores em nenhum momento perguntam pra mim, há quanto tempo você tá estudando? Me mostra aí seus vídeos que você tava estudando. Nenhum. Eles perguntou o que eu sabia. Nunca perguntaram o tempo. Sabe por quê? A rotina minha é diferente da rotina tua, que é diferente da rotina dela, que é diferente da rotina dele. E por aí vai. Tem muita gente que veio aqui só pra estudar. Então a preocupação dessa tal pessoa é só estudar. Tem pessoas que tem que trabalhar. E aí vai ter que dividir o tempo entre estudar e trabalhar. Tem pessoas que tá com problema em apartamento, tá com problema com outra coisa, tá com problema em documentação, tá com problema lá no Brasil. Tem pessoas que tá tendo que lidar com um colega de quarto super barulhento, super problemático, e mesmo assim está fazendo o que está ao seu alcance para se dedicar nos estudos. Talvez o melhor que você possa fazer hoje é estudar 30 minutos.
E a outra pessoa que tá só por conta daquilo, que tá sentada assim, o dia todo, das 20 horas que ela publica, que tá estudando, as 20 horas que ela postou, às vezes dali só rendeu 10 minutos. E se aí se vocês for fazer, sei lá, uma prova, talvez você nos seus 30, você consiga ao menos uma média e a pessoa acerte 5 questões. Não é tempo, é qualidade. Não tem problema você perguntar pra fulano como fulano estuda, tentar aplicar em você. Mas não se frustre se o jeito, a metodologia de estudo de fulano não enquadra na sua. O importante é que você faça adaptações, alterações de acordo com o que flui pra você. Se você tem que estudar, se você tem que trabalhar, se você veio com a família, com o filho, com o esposo, com a esposa, com o que for, você tem que adequar a tua realidade. A tua realidade. Igual, tem certos conteúdos pra mim que, gente, literalmente tem que desenhar. Tem que desenhar, porque senão fica muito abstrato pra mim. E é o meu jeito. Não adianta eu ficar ali horas e horas escutando, porque eu não vou estar absorvendo nada. Isso não é estudar. Isso não é estudar. Então, assim, lembre-se disso. Estudo não é tempo, é sim qualidade. Você tem que estudar pra você aprender, pra você conseguir explicar. Põe tua câmera aí, ó, e começa a falar. Bom, a fecundação acontece assim, assim, assado. Com células haploides. Por que haploides? Por isso, por isso, por isso. Porque passam por um processo assim, assim, assado. Ai, não, mas eu não consigo estudar falando. Então escreve, então digita, então, sei lá, vai fazer, encontre um modo que flui pra você e faça. E faça. Nunca nenhum professor tão pouco me perguntou como que eu estudo. Nunca me perguntou. Nunca. Até agora, ninguém nunca me perguntou. Dos professores que me tomaram mesa, nunca me perguntou quantas horas eu estudo, como eu estudo. Outro exemplo também, que eu vou falar pra vocês, na véspera da minha prova, eu não falei pra vocês o dia que eu ia render, mas na véspera, e tá lá, quem me segue viu. O que era? Meia-noite e tanto, o que eu estava fazendo? Eu tava estudando? Eu não tava estudando. Eu tava com o meu fonezinho aqui estourando na orelha e eu tava escutando música que eu gosto. Porque pra mim me faz bem dançar, movimentar o corpo, mover, tipo assim, eu começo a cantar, assim, ó, expressando tudo pra movimentar todos os músculos da minha cara possível. Pra eu extravasar, porque era isso que eu precisava naquele momento. Eu tava tipo assim, sabe, quando você tá agitado, mas você não vai conseguir concentrar pra você estudar. Aquilo, gente, é você se conhecer. O que eu busquei mostrar pra vocês compartilhando, que naquele horário que eu devia, que eu queria, eu já tinha um programa pra partir de tal hora eu estar dormindo, mas eu não estava dormindo naquele horário, porque já tava, tipo, meia-noite e tanta. O que eu queria mostrar pra vocês é que, tá vendo? Eu fui pra prova, ali eu não sabia se eu ia provar ou não. De qualquer modo, eu falei assim, vou postar, né? Porque, tipo, eu até fiquei pensando, será que eu posso? Porque assim, se eu não aprovar, eu fiquei pensando, se eu não aprovar, a galera falou assim, viu? Tu foi cantando e dançando, podia ter aprovado se estivesse dando. Só que eu falei assim, velho, o que tá ao meu alcance, eu tô fazendo. Eu poderia simplesmente estar olhando um monte de folha, não tá entrando nada na minha cabeça, e aí, sabe? Então, eu busquei fazer o que pra mim era o melhor. Pra mim, o melhor foi eu espairecer, eu descansar e tudo. Sim, pôr as músicas que eu gosto, que me dá uma boa energia, que me dá um empoderamento, e pronto. E depois eu fui descansar. E era isso que eu queria mostrar pra vocês. Tá vendo? Graças a Deus eu aprovei. Graças a Deus. E graças ao meu esforço eu aprovei. E eu não precisei virar a noite estudando. Eu fiz o que estava no meu alcance. O meu alcance foi a me dedicar a estudar muito, muito, muito. Óbvio, eu estudei muito, muito, muito. Mas eu também descansei. Eu não virei noite nenhuma. Eu respeitei o meu momento. Eu busquei me tranquilizar. E eu falei pra vocês a frustração. Também é exatamente por isso, assim. O que eu quero encaixar é isso de vocês se comparar. Não adianta vocês comparar com uma pessoa que tem uma rotina totalmente diferente da sua, que consegue aprender com uma metodologia totalmente diferente da sua. É isso que eu tô mostrando pra vocês. A comparação é em vão. É em vão. Você pode buscar entender um jeito de fulano, tentar trazer aquilo pra tua rotina, adaptando, modificando conforme flui pra você. Aí é respeitoso, é inteligente. Agora, tu pegar um padrão e tentar fazer o quadrado encaixar no triângulo, velho, não vai. Tá? Não vai. Você pode tentar. Mas a chance de você se frustrar é maior. Aí isso entra no desrespeito com você mesmo. Não adianta você ficar se comparando, assim, com rotinas, pessoas diferentes. Entende? Então, assim, sobre essa questão de estudar, de verdade, eu já falei tudo que eu precisava falar. Tanto agora aqui nesse vídeo, quanto lá no Instagram, e quanto tudo que eu tenho de conhecimento de mundo e de estudar até o momento. Então, é isso que eu falo pra vocês. Estudo não é tempo, e sim qualidade. Busca ver como você estuda, como funciona pra você e busca aplicar isso em você. É necessário fazer alteração? Então faça. É necessário fazer? Faça. Então, tenta. Ao você tentar, você tem 50-50. Pode ser que dê certo, pode ser que dê certo. Pode ser que dê errado, pode ser que dê errado. Mas você tentou. Foi a partir da tua experiência que você obteve um resultado. Por exemplo, eu não vou fazer essa prova, eu não vou me apresentar nesse chamado,
porque eu tô com medo de não aprovar e ter que fazer, sei lá, em agosto. Se você não se apresentar agora, é certeza que você tem que fazer em agosto. Agora, se você apresentar agora, você tem a chance de você reprovar, ver o que te falta, ver o que você precisa reforçar, ter algum tipo de feedback do professor de, olha, isso, não sei o que, não sei o que, e apresentar em agosto, ou tem os outros 50%, que é de você chegar e te tomarem uma OP que você gosta, ou que você ao menos sabe desenvolver bem, te perguntarem o que você sabe, de ser um professor super tranquilo, e você aprova. E aí você não precisa se preocupar com a mesa de agosto. Entende? A vida tem disso. Entra na questão que eu falei pra vocês que eu ia celebrar. Por muitas vezes eu me senti muito insuficiente ao decorrer, assim, de toda essa minha trajetória pra ingressar na faculdade de medicina, diante de diversas reprovações. Eu falei assim, gente, eu não sou suficiente. Só que eu sou suficiente, pô, eu sou sim. E aí entra essa questão de medo de ser reprovado, de me frustrar. E aí eu peguei nessa mesa de sexualidade, por ser a primeira vez que eu ia render no primeiro chamado. Eu comecei a pensar, que viagem, por que eu não vou no segundo chamado? Sempre fiz no segundo chamado. Mas nesse eu falei assim, quer saber? Vamos, é claro, vou estudar, vou me dedicar muito. E vou ver que onda. Vou ver o que vai acontecer, qual que vai ser, como é que vai funcionar. E se não for suficiente, eu vou lidar com a minha frustração. Porque não vai ser a primeira vez que eu vou fazer. Não vai ser a segunda mesa que eu vou fazer. Vai ter muitas outras, gente. Eu tô na primeira área do segundo ano, ainda tem o terceiro, ainda tem o quarto, ainda tem o quinto. E mais pra frente, eu vou ter que lidar com um caso totalmente diferente, que respira, que é parente de alguém, o amor da vida de alguém, a mãe de alguém, o filho de alguém. Entende? Então a gente tem que pegar a nossa trajetória na faculdade pra gente se desenvolver e não ficar, eu tô com medo de não aprovar nessa mesa, não vou me apresentar. Amor, pelo amor de Deus, daqui pra frente, daqui a alguns anos, tu vai ter que lidar com um ser humano vivo ou tentando manter vivo. É a gente buscar ver um outro lado da situação, uma outra perspectiva, pra gente buscar trabalhar. Então é daqui que a gente vai formando quem que a gente é, nosso caráter, nosso profissionalismo, quem a gente quer ser, a gente vai direcionando diariamente. A cada minuto a gente vai se direcionando. Eu quero ser um bom médico? Pra isso, o que eu preciso fazer? A questão é essa, a gente buscar o que eu quero ser, pra onde eu quero ir, o que eu preciso me desenvolver. Porque crescer, se desenvolver, dói. Dói porque a gente tem que lidar, ficar frente a frente com traumas, com problemas nossos, com inseguranças nossos, com medos nossos. E buscar ir. Dói, é cansativo, é dolorido, é frustrante. A gente chora, a gente fica com medo, a gente fica seguro. Pode até nem sequer dar certo, mas é aprendizado. Então a gente tem que buscar isso. E é por isso que nessa mesa eu falei, cara, eu vou buscar ficar tranquila. É a primeira vez na minha vida que eu fiz uma prova tão tranquila como eu fiz essa de sexualidade. E eu falo prova mesmo, incluindo vestibulares, Enem. É a primeira vez na minha vida. Porque eu simplesmente falei, cara, o que tava no meu alcance, eu fiz. Pra mesa, velho, não tem o que fazer. É você realmente buscar fazer a tua parte. Tranquiliza, você foi com o que você sabe, você foi com os teus conteúdos, você tentou, você fez o que estava no teu alcance, chegou lá. A gente não tem o controle de tudo, é a gente buscar fazer a nossa parte e falar, vamos ver o que acontece. As mesas são particulares e individuais, são experiências únicas, que você tem que se preparar, você tem que levar o que você sabe, como você, se depender só de você, como você vai manejar, como você vai direcionar na mesa e se manter tranquilo. Pronto. Quando chegar lá na hora, aí tu vai lidar com o que vai acontecer. Por quê? Tem professores que vão deixar você introduzir a UP, tem professores que deixam você escolher, tem professores que vão te aprovar com uma só pergunta, tem professores que vão te reprovar com uma só pergunta. Então são situações distintas, não fica se comparando. Agora a minha experiência da mesa de sexualidade e na reprodução, a minha mesa foi às 8 horas da manhã, até que não tinha muita gente lá na faculdade, éramos em poucos, e assim, o professor, primeiro, eu não vou citar o nome de ninguém aqui, não por alguma coisa específica, mas pela privacidade de cada um. Então, se alguém tiver curiosidade de saber quem são, os professores podem me mandar mensagem lá no Instagram e eu falo pra vocês, mas por aqui eu não vou citar o nome de ninguém. E assim, o professor foi um homem e uma mulher. O professor, ele é de social, eu nunca tive aula, algum contato assim com ele antes, só escutei coisas dele, que ele é uma pessoa muito tranquila, muito de boa, tanto como tutor, como professor em seminário, essas coisas. Então ele era de social, ele foi quem chamou a gente, os nomes lá na lista. E aí, a professora, a galera falou que ela é... Eu não, tampouco lembro dela em alguma atividade lá da faculdade, não sei se eu vi, eu não lembro. Falaram que ela é de embriologia ou biologia, e pelo andamento de como foi a mesa, de onde ela direcionou a mesa, sim, acredito que seja por ali, embrio. E assim, chamaram a gente, e aí foi quando eu levemente comecei a ficar nervosa.
porque teve um momento que ele chamou um nome, e aí eu jurei que era o meu, aí eu peguei, fui com mal e tudo, aí ele repetiu. Aí eu falei assim, ah tá, né, eu não, prof. E aí eu voltei, e aí foi quando eu falei assim, ai meu Deus do céu, deu nervosinho aqui, vamos voltar a tranquilizar? E eu voltei a tranquilizar. Aí beleza, foi a galera lá e tal, quando chegou a minha vez, eu entrei e eles tipo assim, oi, tudo bem e tal, e eu, opa, oi gente, não sei o que, tudo bem. E fui, cumprimentei eles de boa, e aí eles pegaram o P1. A menina da minha frente, ela já tinha sido o P1, aí eu fui o P1 também. Aí eu, beleza, vou ler, vocês podem ler. Aí li, olhei pra eles, aí eu, posso introduzir? Pode introduzir. Aí eu fiz. Comecei a falar, bom, aqui, porque o P1 é de uma mãe de duas meninas, entra nessa... o P1 normalmente de sexualidade, de qualquer área, na verdade, ela tende a ser mais introdutória mesmo da área. Então, são conceitos, definições gerais de conteúdo, igual a definição da área. São temas mais sociais, são temas mais, assim, que você pode caminhar para qualquer outra UP, por exemplo. E aí eu peguei e falei, bom, aqui eu vou fazer a ubicação de onde que passa essa UP, que aqui no caso era a obra social. Eu vou mencionar o que tem numa obra social. Aqui a gente está recebendo uma mãe que, com dúvidas, com inquietações, com preocupações, que posteriormente, ao fazer a ubicação vital dessas filhas dela, a gente já consegue, de pouquinho em pouquinho, esclarecendo essas dúvidas, aclarando as inquietações da mãe. E depois a gente também faz a gente nota uma representação social, uma prática social. E bom, professores, se me dá tempo, eu vou tentar integrar com alguma outra UP. Aí foi quando eles começaram, tipo assim, hahaha, não sei o que, porque eu não entendi muito bem, mas era algo tipo assim, a gente tem tempo, a gente tá tranquilo. Aí eles ainda se olharam e falaram assim, tamo de boa, né? Aí eu falei assim, bom, da minha parte eu tirei o dia todo pra vocês, então não tem problema nenhum eu ficar o dia todo aqui conquistando o coraçãozinho de vocês. Aí eles, não sei o que, vai. Aí eu peguei e fiz a definição da obra social, do sistema de saúde argentino. E assim, aí teve um único momento, que foi quando esse professor falou alguma coisa, que eu não lembrava do nome. Quando eu fui falar sobre o sistema privado, eu falei as características, tudo, e aí me faltou uma palavra. E aí eu fiquei tipo, me falta uma palavra e é espanhol. Aí o professor, pré-pagas. Então eu já menciono aqui pra vocês de fale pré-pagas também, tá? Por via das dúvidas. Vai fazer muita falta? Não sei. Mas eu queria falar o pré-pagas pra, tipo, falar as palavras principais. E ainda, ao decorrer de como eu vou falar, como foi minha vez aqui pra vocês vão ver a importância de falar as palavras-chave. Busquem falar na mesa de vocês palavras-chave. E eu vou contar o porquê. Porque, tipo assim, a hora que eu fiz isso, sabe quando você tá no lugar e você fala assim, ui, aqui tá seguro? Foi o que me aconteceu lá. E aí ele pegou e falou assim, pré-pagas. A palavra que você quer é pré-pagas. Isso aí, professor. E literalmente, gente, eu tava tão nervosa que eu falei assim, isso aí, professor. E aí, beleza, eu segui. Falei sobre a questão das clínicas e dos sanatórios que tem aqui, dei alguns exemplos também, por via das dúvidas, é bom que vocês mencionem também, mas toma cuidado, se você não tá muito segura do que tu vai falar, evite, mas eu aconselho que vocês busquem informação. Tem informação, eu sou do tipo que é melhor pecar no excesso do que pela falta, então é melhor eu chegar com várias informações e não me precisar usar do que eles me perguntam e ficar tipo, era só ter pesquisado o nome, sabe? E aí, beleza, fiz toda a explicação e tal, e aí quando eu fui pra falar de Piaget e Freud, ou Freud, como chama aqui, ela falou assim, não, agora vamos pra parte biológica. E aí, no dia anterior, uma amiga minha pegou e falou, estão perguntando muito de desenvolvimento embrionário, gonadal, a indiferenciação e tal. Aí eu falei assim, não, deixa comigo, isso aí eu tava estudando pra caramba, né? Aí eu peguei e falei pra ela, tá. Ela, amiga, muito lindo o que você falou, mas não é essa a pergunta que eles estão fazendo. Eu falei assim, lascou, porque, tipo assim, é o que eu tenho. Aí, bom, aí foi quando eu travei, porque eu lembrei exatamente disso. Eu falei assim, acabou pra mim. Aí a professora, não, beleza, me fala sobre fecundação. Aí eu falei assim, bom, defini fecundação, falei das gametas. Aí ela, o que são essas gametas? Aí eu falei do óvulo, falei do espermatozoide. Aí ela perguntou a característica, essas células são iguais a qualquer outra que tem no corpo? Expliquei que não, a característica de cada uma. Ela falou assim, qual que é o processo que passa cada um? E a gente entrou pra meioses. Aí eu falei assim, beleza, me explica meioses. Peguei e expliquei meiose, que a gente tem duas fases, fiz a definição de meiose, falei que a gente tem as duas fases, que a primeira fase, aí eu já vou falando aqui pra vocês, pra puxar aquele ganchinho que eu falei pra vocês da palavra-chave, e aprender nesse contexto. Aí eu peguei e falei, a gente tem a meiose 1, que é uma reducional, onde a gente vai ter uma célula diploide, transformando em haploide, e aí aqui, eu já comecei a ficar, tipo, que eu ainda tava no baque vamos pra parte biológica, eu já pensei, vai me perguntar diferenciação, o que eu tenho não é o que estão perguntando, sendo que ela nem sequer tinha me perguntado, é tipo assim... Por isso que eu falo pra vocês, tranquilizem, busquem ficar calmos, uma coisa por vez, tranquilo. Eu pedi pros professores, eu pedi pra ela, falei assim, tem como você refazer essa pergunta pra mim? Eu não entendi. Exatamente pra não sair respondendo que ela não tinha me perguntado, tá? Então, tipo assim, vamos por parte, usem o recurso que tá com vocês. E aí foi o que aconteceu comigo.
Aí ela pegou, refez a pergunta, aí eu entendi, aí eu fui direcionando pro canto ali que eu tinha o meu ponto seguro, sabe? Aí eu falei que a gente tem a meiose 1, tem a meiose 2, a meiose 1 é reducional. Aí eu tinha falado que a gente tinha que a gente tinha uma célula diploide, não, a gente tinha uma célula haploide fazendo duas haploides. Eu, não, pera. Aí ela, não. Aí eu, não, é verdade, a gente tem. Aí eu desenho na mesa, com o dedo mesmo, assim, a gente tem uma célula diploide, ou seja, dois N's, 46 cromossomas, fazendo duas haploides, assim assado, não sei o que, não sei o que. E depois a gente tem meiose 2, assim assado, não sei o que, não sei o que, explicando tudo assim. Porque aí foi quando eu também pedi e falei assim, só um minutinho, deixa eu beber uma água que eu tô começando a ficar nervosa. E aí ele falou assim, tranquilo, bebe sua água e tal. Então eu já vou descrevendo assim pra vocês terem uma noção de como que funciona. Não tô falando que é via de regra assim, mas tipo assim, olha, tem professores que vão tranquilizar, que vão falar assim, tudo bem, toma tua água, tranquilo, de boas, sabe? Pra que não pensem que é um bicho de 7 cabeças. É difícil, é nervosismo. Tem professores e tem professores. Entra aí o que eu tenho visto que é algo que eu preciso sim, assim, e pra muitas pessoas também que conversaram comigo, que compartilharam as suas experiências, a gente tem que trabalhar isso de eu sei o conteúdo, eu estudei, agora eu só preciso tranquilizar, entender o que me foi perguntado e responder o que foi perguntado. Aí ela falou assim, beleza, qual que é a característica da meiose 1? Falei tudo que eu sabia da meiose 1. Ela falou assim, e o que separa? Cromossomas ou as cromátides? Aí eu peguei e falei assim, cromátide. Aí ela, cromátide? E eu, não, cromossomo. São os cromossomas, porque aí eu desembestei a falar, né? Porque eles vão estar ali no plano equatorial, que não sei o que tem, que não sei o que, com os fusos, não sei o que. Ela falou assim, beleza, e as cromátides? Quanto separa? Na meiose 2, não sei o que, não sei o que. Ela falou assim, tá, aí entra o que eu falei pra vocês. Aí foi quando ela me perguntou a característica do que acontece na meiose 1, que é muito importante. Ela falou assim, o que você tá me perguntando seria a questão do crossing over, que acontece aí, que acontece na prófase 1, mais especificamente no paquiteno, que eu não sei o que tem, que eu não sei o que tem, e aí depois eu vou se dividir, não sei o que. Ela, isso mesmo. Aí foi quando ela pôs um sorrisão. Isso entra nas palavras-chave, porque ela pôs um sorrisão. E o professor olhou pra ela e fez assim, básico, porque eu falei a palavra-chave, que era o que ela queria escutar. E aí ela pegou e falou assim, e qual que é a importância disso? Aí eu falei, a variabilidade genética, porque isso permite não sei o que, não sei o que. Gente, até meti um Darwin. Aí ela pegou, perguntando qual que é a vantagem, qual que é a importância da variedade genética. Eu falei, não, porque ajuda nisso, 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 não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aí ela falou assim, isso mesmo. E aí foi exatamente entre esse exemplo que eu falei pra vocês, das palavras-chave, que eu reforço. Gente, defina, mas defina também com palavras-chave. E saibam explicar essas palavras-chave. E aí eles simplesmente perguntaram, tipo, isso. Falaram assim, não, então pra mim já está. E explicaram ali. Só que eu não tinha entendido que, tipo, já está. Aí eu fiquei assim, olhando, esperando eles. Aí eles, não é isso. Aí eu, uai, oxi, já? Voltei, fui lá pra fora e eu tava assim, desse jeito que eu tô aqui falando com vocês, eu saí, eles aprovam, assim, olha, eu acho que eu provei. Aí eles me chamaram, eu entrei e o professor Dali foi com tanto. Aí eu, sério? Gente, primeira vez que eu não chorei. Porque, tipo assim, eu não tenho problema nenhum em chorar, né? Eu sou muito expressiva, até demais. Em nutrição eu chorei, em crescimento eu chorei, mas em sexualidade eu não chorei. Porque, incrivelmente, eles estavam muito tranquila. Não, nunca me passou de um professor falar assim, ai, não chora, porque não sei o que tem, porque a galera faz maior causa, né? Tipo assim, ai, porque se você chorar, os professores vão achar que você não tá apto pra medicina, porque não sei o que, não sei. Gente, sei lá, eu não sei se isso acontece. Não, eu pelo menos não tenho problema nenhum, porque eu sou humana, pô. Ué, o que tem a ver? Mas, gente, foi isso, foi muito bacana, a minha mesa de sexualidade. Eu não cheguei a levar pra algum outro UP, eu ia tentar levar pra outras UPs, mas ficou por aí mesmo. E foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Não só de eu ter compartilhado a minha experiência, mas também ter compartilhado essas dicas, essas reflexões, que é sim importante. Não se cobre de, ai, como que eu não pensei nisso, como que eu ainda sofro por... Gente, não sofra. Estamos em um constante crescimento e desenvolvimento. Já teve um vídeo aí que eu falei pra vocês que a gente tá em um constante seed, que é o crescimento de Zarucho. E é isso, faz parte da nossa vida, faz parte do nosso aprendizado. Se você também aprovou nessas mesas, te felicito, parabéns. Se você não aprovou, igualmente eu te felicito por você se dedicar, por você se esforçar, por ter ido, mesmo com medo, mesmo frustrado, mesmo preocupado, nervoso, você foi, você fez a sua parte. Te felicito igualmente por isso. Não desista. O que te falta, o que você precisa reforçar, o que você precisa melhorar. Busca se tranquilizar, porque você tá estudando e não é nessas últimas 2, 3 semanas, você já tá estudando desde o início da cursada, tá? Então, não desista, siga. Igualmente, felicito pela força, pela dedicação com teus estudos, o comprometimento com teus sonhos. Então é isso, galera. Muito obrigada por estarem assistindo até aqui. Comentem o que vocês acharam, compartilhem aqui a experiência de vocês, pra gente fazer toda essa troca, pra quem estiver vindo também ver esse vídeo, veja que a minha experiência não é única, tem a experiência de outras pessoas. Compartilhe então aqui, deixe nos comentários, eu também vou comentar, vou ler o que vocês falam, pra gente conseguir se ajudar.
Porque não é um bicho de sete cabeças, faz parte, esse estilo da UNI, eu acho lindo, assim, sabe? Eu gosto muito do... É bem puxado, é bem puxado. É bem pesado, é bem pesado. Mas eu acho lindo, assim, é muito forte, te prepara bem. O conteúdo, a preparação. E esses eu vejo como muito desenvolvimento pessoal também, não só acadêmico, não só profissional, mas também pessoal, como que reflete, sabe? Isso eu acho lindo, me encanta muito. E enfim, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar aqui o comentário de vocês, a experiência de vocês, para que a gente consiga se ajudar aqui entre todos. E bom, obrigada, beijos e até a próxima. Gente, um detalhe que eu acabei esquecendo de mencionar pra vocês é que, conversando entre todo mundo ali que estava pra render com esses professores, parece que eles tomaram a mesma UP, só que conteúdos diferentes. É certeza? Não sei. Porque alguns, assim que saíram da sala, já foram embora. Mas entre todos que ficaram ali depois de ter rendido, esperando, assim, entre a gente, eles comentaram, me tomaram P1, me tomaram tal assunto, igual a mim tomaram meioses, pra outra pessoa tomaram outra coisa, mas a mesma P.